Olá, meus alunos, tudo bem? Passando aqui para deixar um recado para vocês. Existe uma parte que é de material, onde eu coloquei alguns slides sobre as vanguardas europeias. E eu vou estar agora também postando junto desses materiais vídeos comentando sobre esses slides. Bom, vamos começar com o primeira postagem de materiais, que foi cubismo e futurismo, certo? Bom, tem uma coisa que vocês têm que também fazer. Além de assistir os vídeos e ler os slides, vocês têm que complementar também suas pesquisas, tá? É sempre bom ter mais de uma fonte. E eu tô aqui para auxiliar, né? Mas não precisa ser apenas as minhas orientações. Elas estão para ajudar a orientar nessa busca, nessa ampliação aí de conteúdo. Tá? Mas é fundamental que vocês também façam essa busca. Bom, então vamos começar com o cubismo, né? O cubismo, como o próprio nome diz, né, vem da palavra cubo, que é uma forma geométrica, tridimensional, privilegia muitas vezes mais as linhas retas, e a gente consegue ver que é tridimensional porque dá para ver vários ângulos, né? Altura, largura, profundidade constituem aí suas medidas. Bom, o cubismo, ele tinha sido iniciado, algumas ideias iniciais, com um artista pós-impressionista chamado Cézanne, Paul Cézanne. Tanto artista, né? Bom, o Paul Cézanne, só que o Paul Cézanne ele não era cubista, mas ele já fazia alguns trabalhos dele essa busca pela base geométrica das coisas. Como assim? Se você pega, por exemplo, compra um liquidificador ou qualquer objeto utilitário, principalmente eletrodoméstico, você vai ver que existe ali um manual de instruções. E esse manual de instruções é feito com desenhos técnicos, né? O desenho técnico, ele tenta ser o mais preciso e objetivo possível, né? E a gente vai ver que toda a base de desenho, quem faz exercícios de desenho, quem gosta de desenhar, ou já viu algum tutorial de desenho, sempre começa com uma base geométrica. Então você vai fazer uma janela, começa com um retângulo, se a janela tiver, né, tendência a esse formato. Se você vai desenhar um carro também, quais formas geométricas você pode construir. E o Cézanne fazia isso nas pinturas dele. Ele gostava muito de desenhar paisagens e de estudar a estrutura geométrica das paisagens, das frutas, das flores. E ele via que essas estruturas são sempre permanentes, elas não mudam, né? A estrutura de determinados objetos, plantas, são sempre as mesmas. Então, ele vai criar uma pintura que priorize essa característica. Ele é do mesmo grupo pós-impressionistas, né? Que foi o Van Gogh, talvez você já tenha ouvido falar, que são artistas que não são impressionistas, porque não querem pintar só a questão da luz e sombra, eles querem mais do que isso, eles querem ter liberdade de pesquisa, de tema, de técnica. E aí o Cézanne vai ser, aí no século XIX, um artista um pouco sozinho nisso. Quando chega o século XX, por uma série de questões, e principalmente por essa postura anti-acadêmica, né, que já fica muito característica no século XX, alguns artistas vão se inspirar nesses caras do século XIX, os pós-impressionistas, que são considerados já artistas modernos ou pré-modernos, né? Há uma divergência, às vezes, até de data, né? Onde é que começa a arte moderna? Mas os pós-impressionistas, como o Cézanne, já têm esta postura e essa contribuição. Bom, então ele é considerado o precursor do cubismo, o Paul Cézanne. Mas o artista que a gente assim, mais associa ao cubismo é realmente o Pablo Picasso. Na verdade, o Pablo Picasso não foi só cubista. Ele é, como eu já ouvi falar, ele foi um artista história da arte. Ele foi todos os estilos possíveis, ele experimentou todos.
Mas uma das grandes contribuições dele realmente ficou nessa vanguarda, né? E aí tem uma polêmica, né? Porque assim, alguns dizem que ele também se inspirou nas máscaras africanas. Se vocês olharem depois as máscaras africanas, elas também são todas geométricas. O olho é uma circunferência, o nariz é um triângulo, e por aí vai, né? A cabeça é oval, né? E o próprio Pablo Picasso, em algumas entrevistas, ele dizia que tinha frequentado uma exposição, né, de artesanatos exóticos, de culturas não europeias, né? Então ele viu muita coisa africana, asiática, enfim. Bom, então a gente tem essas duas grandes influências aí, o Paul Cézanne e as máscaras africanas. E aí o Pablo Picasso, Georges Braque, entre outros artistas, né, que são citados no slide, vocês vão ver que eles vão configurar uma das primeiras vanguardas aí, que é o cubismo. E qual é a proposta do cubismo, além da geometrização? Eles tinham uma coisa interessante, que era desenhar, pintar um tema em vários ângulos ao mesmo tempo. Como seria isso, né? Por exemplo, vocês estão me vendo aqui no ângulo frontal. Como é que vocês fariam um retrato meu de frente, de cima, de baixo, né? Mas tudo colocado no mesmo plano, para que a gente visse tudo ao mesmo tempo. Ia ficar no mínimo confuso, né? E é isso que a gente tem, às vezes, a impressão quando olha as pinturas cubistas. Mas todas elas são baseadas nessas observações, tá? Isso é altamente inovador, né? Como é que eu vou desenhar? Como é que eu vou pintar? Como é que eu vou registrar isso, tá? Mas eles também se baseiam muito na ciência, né? Na física, nessa questão do espaço-tempo. Então não é assim resultado de loucura, é resultado de observação, né, de especulação e de busca científica também, um olhar mais racional sobre as coisas. Por exemplo, imagine você tentando representar uma taça de vinho vista de cima. Visualizou? Ou uma taça de vinho vista de cima para baixo, de baixo para cima. Diferente, né? A gente não costuma ver isso. Bom, é esse novo olhar que é a proposta dos cubistas. E aí você vai ver que eles vão se desenvolver tanto que eles vão formar dois tipos de cubismo. Um vai ser o cubismo analítico, que é exatamente esse exercício, né, de pegar um objeto e fragmentar ele em vários ângulos, vários. Por isso que chama analítico. Análise, analisar é fragmentar uma coisa, esmiuçar para tentar ver várias partes dela, né? Então, se você vai fazer isso, vai dissecar uma planta, um bicho, não sei, você vai ter que tirar as partes todas, e essas partes todas constituem esse mesmo ser, né? Então é isso que os pintores do cubismo analítico fazem. Depois, eles vão para a síntese. A síntese é a essência, a síntese é o resumo, né? Então, vai surgir o cubismo sintético, que a grande contribuição é geometrizar de maneira simples, né? Você vai fazer o meu retrato, você faz só a base, né? Quer dizer, tem uma coisa assim meio triangular aqui, né? Os óculos também dá para simplificar mais ainda, o nariz, a boca, tá? Então eles vão geometrizar, eles vão simplificar e eles vão dar mais atenção ao tipo de material, né? Então começam a surgir as colagens de tecidos, pedaço de tecido, pedaço de madeira, pedaço de papel, pedaço de jornal. E isso também tem muito a ver com a época histórica, né? A Primeira Guerra Mundial, com a escassez, as dificuldades aí econômicas, a guerra, a fome, a violência. Então esses artistas também estão iniciando carreira e não tem muita alternativa monetária, né? Então eles vão pesquisar pela própria necessidade, pesquisar novos materiais. Então isso vai caracterizar mais o cubismo sintético. A geometrização continua, mas é uma geometrização mais simplificada, ok? Mas os dois, tanto o analítico quanto o sintético, buscam a base geométrica dos seus temas serem retratados. Podem ser pessoas, podem ser casas, podem ser objetos, podem ser paisagens, tá? Isso é o cubismo. Bom, o futurismo, algumas pessoas acham parecido, né? Por causa da questão da geometrização.
Mas o futurismo, na verdade, o principal objetivo do movimento futurista é captar a velocidade das coisas. Então hoje é fácil, né? Você pega o celular, coloca lá numa velocidade mais lenta e e vai fotografar um carro andando ou uma pessoa fazendo um movimento com o braço. Você não vai ver o objeto, você vai ver só o vulto, né? A repetição daquele objeto ou daquele movimento, não é verdade? Então, na verdade, quando você for olhar as imagens futuristas, elas têm essa repetição ou sobreposição, tá? Por quê? Porque a principal ideia é o movimento, é a velocidade e associar isso à modernidade, né? Que é o que a gente vive hoje, né? Tudo é rápido, apesar da quarentena, mas hoje tudo é rápido. A gente estava num movimento muito rápido, sem tempo, agitado, cheio de compromisso, e fala, não, é isso que é modernidade, né? Isso que é a contemporaneidade, né? Mas provocado pelas próprias conquistas tecnológicas, né? Então você tem aí, na época, os trens, os navios, os carros, né? Isso faz com que as pessoas vejam o mundo também de uma maneira diferente, de épocas anteriores a essas tecnologias. Então eles estão encantados com velocidade, eles estão encantados com as máquinas, a ponto do Marinetti, né, que foi um dos fundadores, dizer assim, vamos quebrar os museus, não interessa. Um carro é muito mais bonito do que uma escultura grega. Vamos destruir esse passado e vamos só glorificar o que é o novo, o que é o tecnológico. Que é um fascínio que as pessoas têm até hoje, né, pela tecnologia. Então, se vocês observarem, eles vão buscar designs também mais geométricos, tá? Eles buscam essa questão também mais geométrica, mas ela fica em segundo plano, ela não é o principal elemento. O principal elemento é captar a velocidade. Então, tem um cara andando de carro, o carro vai estar em movimento. Tem uma pessoa andando de cavalo, é o cavalo em movimento. Tem um cara andando de avião, é um movimento, ok? Como principal contribuição. No mais, os dois pregam, tanto cubismo quanto futurismo, essa negação das regras acadêmicas, da cópia da realidade idealizada. A realidade ela pode ser captada de várias maneiras. Então, eles estão pesquisando materiais, pesquisando temas, buscando liberdade. Espero que eu tenha ajudado. Se vocês tiverem dúvidas, coloquem aí nos comentários e deem uma lida nos slides e em outras fontes de pesquisa. Bom estudo, galera. Beijão.